Olá, queridos, bom dia. Tudo bem com vocês? Como estão? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, professora. Bom dia, senhorita, tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vinda para mais um dia. Obrigada, muito obrigada. Bom, na aula passada que eu tive com o pessoal aí do matutino, né, com o quinto semestre, nós trabalhamos as questões das instituições democráticas, né, que trabalham aí em conjunto com o direito, com os direitos humanos, né, para a sua concretização. Essas instituições são as instituições brasileiras, tá? Como o Brasil atua de frente aí à concretização desses direitos humanos. E a unidade 4, como um todo, ela vem trazer para nós temas de direitos humanos, tá? Então, a primeira sessão, que é a 4.1, ela traz a questão da transdisciplinariedade, para demonstrar para nós que os direitos humanos, eles não são, por mais que seja uma matéria autônoma, uma disciplina autônoma, eles transpõem a sua própria disciplina, interferindo aí em vários outros segmentos sociais, né? em várias outras ciências. Então, vai muito além do que o direito propriamente dito. Os direitos humanos está presente na economia, está presente na sociologia, está presente na medicina, né? Na biologia, em virtude da preservação de meio ambiente, etc. Em várias áreas do saber, os direitos humanos estão presentes. E essa seção 4.1 vem justamente demonstrar para nós essa transdisciplinariedade, tá? Trazendo alguns assuntos, alguns temas para a gente falar a respeito, tendo como perspectiva os direitos humanos. Então, aqui hoje nós vamos abordar quatro temas e falar sobre a sua relação com os direitos humanos. Então, direitos humanos e políticas públicas, direitos humanos e cidadania, direitos humanos e democracia, cultura dos direitos humanos e direitos humanos e formação jurídica. Esses 5 pontos aí estão na unidade 4.1. Para começarmos a falar sobre direitos humanos e políticas públicas, nós precisamos saber o conceito de políticas públicas. Tá? Então, toda vez que eu estou diante de ações afirmativas, né, ações, atividades, programas, normas, decisões, por parte do Estado para a realização dos direitos humanos, a sua concretização, seja de forma única, sozinho, né, ou o Estado atuando em conjunto com outras instituições estatais ou outras instituições privadas, eu chamo isso de políticas públicas. Então, políticas públicas é o conjunto de ações, afirmações, programas do Estado, sozinho ou em conjunto com outras instituições públicas e privadas para a concretização de direitos fundamentais, né, e, consequentemente, dos direitos humanos. Vejam que, quando nós vamos falar em direitos humanos fundamentais, existe uma parcela de direitos que merecem um pouco mais de atenção quando a temática é política pública, que são chamados direitos sociais. Por quê? Porque os direitos individuais, que são aqueles de primeira geração que vocês já viram aqui, eles são direitos negativos, né? Prestações negativas, ou seja, o Estado ele deve se omitir a interferir nesses direitos. Porém, quando eu estou diante de direitos sociais, eu necessito de uma ação. Eu preciso que o Estado venha e intervenha nesses direitos para que eles possam se realizar. Então, nós falamos que é um direito positivo, porque o Estado deve agir para a sua realização. Então, esses direitos sociais estão contidos na nossa Constituição e são as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. Por quê? Porque eles não possuem eficácia a menos que seja criada uma lei que regulamente. Tá?
Ou seja, vai necessitar de uma política pública para que se concretize, né, para que se materialize. Então, estando, por exemplo, o direito da saúde previsto no artigo 6º, eu não tenho como exercê-lo se não houver uma instituição, uma política pública para que eu possa efetivamente exercer esse direito. Aí que entra o Estado, providenciando a estrutura, né, as instituições, possibilitando o meio para eu exercer esse direito. Então, quando o hospital cria quando o Estado cria um hospital, quando o Estado desenvolve um programa de apoio à saúde, quando o Estado criou o programa Mais Médicos, né, médico da família, todos esses são exemplos aí de políticas públicas, ações afirmativas do Estado para justamente fazer acontecer esse direito, tá? Esses direitos sociais. No entanto, não é todo o poder público, né, que atua de forma ativa, vamos colocar assim, desculpa se eu for redundante, mas é atuante, né? A maioria dos estados, ele costuma tentar, a maioria do poder público, né, costuma tentar furtar-se ao cumprimento desse dever. Os direitos sociais é um dever do Estado. E para isso foi desenvolvida a teoria do mínimo existencial. O que consiste o mínimo existencial? Consiste justamente em garantir um conteúdo mínimo de direitos para assegurar uma sobrevivência digna, né? Uma vida digna, tá certo? Então, existe um conjunto de direitos que tem que ser realizados pelo Estado para que possa dar dignidade à pessoa humana. Esses direitos são justamente os direitos sociais. Tá? Então, dessa forma, em conjunto com esse princípio do mínimo existencial, vem também o princípio da proibição do retrocesso social. Esse princípio, ele é uma garantia de que o que já foi nos dado enquanto sociedade não poderá nos ser tirado. Então, aquilo que o Estado já pactuou conosco, aqueles direitos que já foram concedidos ao Estado, já foram garantidos pelo Estado por meio da lei maior, não pode mais ser retirados, né? Sob pena aí de retrocesso. A sociedade tem que avançar e nunca regredir, certo? Então, é proibido aí você suprir, né? Você anular os direitos sociais. Você pode aumentá-los, pode melhorá-los, mas nunca extingui-los. Aí, para tentar minimizar aí o Estado, para tentar não cumprir todos esses direitos sociais, ou cumprir de uma forma parcial que eu digo não para todos, mas só para alguns, o Estado alega aí uma teoria chamada reserva do possível. Então, toda vez que nós ingressamos com uma ação judicial, um dos argumentos da Procuradoria do Estado é justamente esse, a reserva do possível. Tá? Consiste na seguinte forma. O Estado, ele tem um mínimo para garantir, certo? Depois desse mínimo, o que ele pode garantir vai ser de acordo com as suas reservas financeiras. Então, é dentro da reserva do possível. Se for possível, ele faz. Se não for possível, ele não faz. Então, ele tem um mínimo que deve ser feito. Além do mínimo, só deverá ser feito se ele tiver condições de fazê-lo, certo? Essa teoria foi desenvolvida pelo Tribunal Alemão, a Suprema Corte Alemã, num caso onde estudantes de medicina queriam exercer o direito do artigo 12 da Carta Magna daquele país, que dizia que todos têm liberdade de escolha de profissão. Aí eles argumentaram que para eles poderem livremente escolherem a profissão, o Estado deveria garantir mais vagas públicas
no ensino superior, né, na faculdade de medicina, certo? Aí a Suprema Corte deu favorável ao Estado, dizendo assim que o mínimo que o Estado deveria garantir para o exercício da educação já foi garantido, tá? Enquanto na tenridade, né, enquanto criança e adolescente. E quando diz respeito ao ensino superior, o ensino superior ele é prestado segundo a reserva do possível, ou seja, segundo a possibilidade do Estado. Então, o Estado só oferece aquela quantidade de vaga justamente porque é somente aquilo que ele pode oferecer segundo a sua reserva. Ele não pode oferecer de forma ampla e restrita, justamente aí por uma condição financeira. Por isso que trata-se aí de um grau, o ensino superior, de um grau de mérito. Por isso que tem aí o vestibular, para que você alcance esse ensino. Então, a Suprema Corte acabou dando favorável ao Estado, que não é obrigado a fornecer ampla e restritamente vagas no curso de medicina, isso lá naquele país. Só que essa teoria tomou o mundo da reserva do possível e realmente faz sentido que pelo menos o mínimo deve ser garantido, porém, além do mínimo, tem que ser realizado dentro das reservas do poder público. Porém, né, existe uma pequena condição para a alegação da reserva do possível. Ela nunca poderá ser utilizada como instrumento para limitar a aplicabilidade dos direitos sociais, né? A aplicabilidade aí prestacional desses direitos. Ou seja, o Estado não pode alegar que não tem dinheiro para fazer cumprir as políticas públicas sociais. Então, quando se trata de conteúdo mínimo, o princípio da reserva do possível não pode ser alegado. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de um medicamento que uma pessoa precisa e não tem no SUS, e ela ingressa com uma ação para ter esse medicamento, e vem e a Procuradoria ela alega a reserva do possível, fatalmente não vai ser indeferido, né? E vai ser deferido o pedido de remédio, justamente porque o remédio é quesito de saúde, e a saúde já é na sua condição mínima, né? Não existe pouca saúde, muita saúde, né? Tem a saúde é saúde. Ter saúde é você estar bem. E a necessidade de medicamento deve ser suprida, sim, pelo Estado. Então, a reserva do possível não pode ser usada para relativizar a garantia de outros direitos. Ou seja, garantir para uns e não garantir para outros. O que isso significa? Suponhamos assim, que eu tenha um município com 300 crianças e o prefeito oferece 100 vagas para a escola. Veja que ele está garantindo uma qualidade, um ensino para 100 crianças e ele está negando esse mesmo direito a 200 crianças. Esse mínimo de direito à educação tem que ser para todos. Então, não posso alegar a reserva do possível para garantir os direitos para uns e não para outros. Mas quando se fala em ensino superior, aí já é uma outra esfera do ensino. Então, vai um pouquinho além do mínimo. Lá no ensino superior, aí sim, o Estado pode limitar as vagas, justamente atrelado aí dentro das suas possibilidades de arcar com os custos dessas vagas, certo? Nesse caso, ele não está excluindo do exercício desse direito, porque ele já garantiu o mínimo, tá? Que foi a educação até o ensino médio. O mínimo está garantido, né? O restante é de acordo com a reserva do possível do Estado. O ex-ministro Celso de Mello, ele trouxe num recurso extraordinário uma decisão que explica muito bem isso que eu acabei de falar para vocês. Ó. Não se mostrará lícito ao poder público criar obstáculos artificiais que legitime, que revele o ilegítimo propósito de fraudar, frustrar o estabelecimento e a preservação de condições mínimas de existência. A cláusula da reserva do possível
ressalvado justo motivo, não poderá ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, quando dessa conduta puder resultar nulificação, aniquilação dos direitos constitucionais. Então, não pode ser invocado esse direito quando pessoas ficarem excluídas totalmente do exercício do direito em seu conteúdo mínimo. Então, esse seria o princípio da reserva do possível. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre reserva do possível mínimo existencial? Professora, só na questão do ensino, né? Quer dizer, o ensino médio está garantido, mas o superior, como você já citou, há algumas restrições, né? Onde deveria ter uma política que desse esse ensino para todos, né, professora? Então, é exatamente por isso que eu expliquei, porque não tem condições financeiras de arcar com isso, né? Porque vai além do mínimo. A nossa Constituição, ela garante a educação, e nós assimilamos que essa educação deve ser garantida de forma obrigatória até para formar a personalidade da criança, né? Para que ela se torne um adulto com conteúdo mínimo de informação e de formação, né? O ensino superior já ultrapassa. O Estado não teria condições de arcar com o ensino superior, com todas as vagas de ensino superior. Entendeu? Seria um impacto muito grande aos cofres públicos, o ensino superior, porque ele é custoso, né? Principalmente cursos aí de medicina, cursos aí de engenharia, que são ensinos custosos. Por isso que ele não é garantido de forma ampla e restrita, mas sim por meritocracia. Se você aproveitou bem o ensino mínimo, tá? É óbvio que hoje a gente não tem falta o quesito qualidade, né, Ari? Você tem condições de galgar aí o ensino superior. Tá? Deveria ser? Até deveria, mas ter condição de ser hoje, não temos condições disso, de ser hoje o ensino superior obrigatório de forma pública, porque isso fatalmente atingiria a economia do país e outros direitos fundamentais. Tá? Né, Ari? Obrigado, senhora. Obrigado. Nada. Então, vejam. Falando um pouco mais, a gente já sabe, então, que nós temos aí que as políticas públicas, elas são feitas para realizar os direitos sociais. No âmbito internacional, também foram criados, a partir aí da declaração, a partir aí da instituição da ONU, né, da Declaração Universal, foram criados vários organismos, vários pactos, várias convenções, justamente para poder concretizar esses direitos sociais. Um dos primeiros organismos que foram criados foi a OIT, ou a OIT, como alguns preferem chamar, que é a Organização Internacional do Trabalho, que visa aí estabelecer normas gerais, universais, direitos também gerais e universais do trabalho. A OIT foi criada aí justamente com esse objetivo de garantir um trabalho digno. Aí ele diz assim, ó, num trecho do seu documento de Constituição: se alguma nação não adotar condições humanas de trabalho para omissão, se alguma nação não adotar condições humanas de trabalho, esta omissão constitui-se em obstáculos aos esforços de outras nações que desejem melhorar as condições dos trabalhadores em seus próprios países. Então, trocando em miúdos, se tem um país que ele não garante aí condições humanas de trabalho, condições dignas de trabalho, o fato dele não garantir isso vai causar problemas, obstáculos para outros países que desejam trazer condições dignas aos trabalhadores de seu país. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está no local e esse local não está bem, ele não consegue melhorar,
né, não está garantido a sua existência digna, ele tem aí a característica de mudar. Então, aí acaba ocorrendo as migrações. Então, várias pessoas acabam saindo de seus países, indo para outros países em busca de melhores oportunidades de trabalho. Mas, geralmente, essas migrações são feitas de forma ilegal e acaba impactando nas condições dos trabalhadores que já estão dentro daquele país. Então, veja que a omissão do Estado, daquele outro Estado, em garantir os direitos, em garantir trabalho digno, né, de certa forma interviu naquele Estado que está praticando, que está atuando na garantia de trabalho digno, porque ele tem muita gente para pouco trabalho. Então, acaba aí ocorrendo um impacto muito grande na economia de mercado. Mais adiante ainda, falando em políticas públicas de direitos sociais, foi criado pela ONU, né, um pacto ONU que a gente já viu aqui, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o chamado PIDESC, que vem tratar aí dos direitos sociais. Foi feito em 66 pela ONU. Então, esse tratado é um acordo que diz que seus membros devem trabalhar para a concessão de direitos econômicos e sociais e culturais para pessoas físicas, incluindo os direitos de trabalho, de saúde, educação e um padrão de vida adequado, né? A vida digna, certo? Então, esse pacto internacional é um pacto feito pela ONU, né? Um acordo feito pela ONU e através da ONU, justamente para possibilitar a realização desses direitos internacionais, desses direitos sociais. Hoje eu trouxe para vocês um mapa de como está esse pacto. Né? Os países aí em verde escuro são os países que assinaram e ratificaram o pacto. Os países aí em verde um pouco mais claro são os países que assinaram, mas não ratificaram. E os países em cinza, né, como Saara, Mongólia, né, eles são países que não assinaram e nem ratificaram esse tratado. Veja que um dos nossos maiores problemas para a realização dos direitos sociais é justamente aí a exploração por economias predominantes, né, hegemônicas, né, culturas aí que tem mais, países que têm mais dinheiro, país mais rico, né, em corroborar com esses direitos sociais. Como vocês podem ver, os Estados Unidos, eles não ratificaram o Pacto Internacional de Direitos Sociais. Então, naquele país, acesso à saúde de forma gratuita não é uma garantia fundamental, né? Assim como a educação também não é uma garantia fundamental e outros direitos sociais. Existem políticas públicas? Existe, mas não estão lá naquele país como direitos fundamentais, certo? Eles somente são políticas públicas. Né? E aí colabora para que outros países não consigam alcançar esse grau de desenvolvimento, porque os países mais ricos exploram os países mais pobres na procura aí nesse sistema capitalista, né? Na procura de mão de obra, de recursos, matéria-prima mais barata. Então, veja, eu tenho um dos maiores problemas para a concretização dos direitos sociais é justamente essa exploração. Então, eu tenho de um lado os países desenvolvidos e do outro lado países muito pobres, né, subdesenvolvidos. Esses países eles sofrem com miséria, né, e lá nesses países praticamente é impossível a realização de direitos sociais, de políticas públicas de direitos sociais. Então, dentro da comunidade social, através do PIDESC, uma das grandes metas internacionais é justamente a erradicação da pobreza, né? Para que dessa forma possa garantir outros direitos, além do alimento, da moradia, né? Da proteção, da segurança e da saúde.
Outro objetivo da comunidade social é justamente, né, investir em educação e infraestrutura nesses países, para tentar quebrar esse ciclo de subdesenvolvimento e na dependência, né, de outros países que vêm para explorar as suas riquezas, a sua mão de obra e sua matéria-prima. Para fazer isso, para conseguir erradicar a pobreza do mundo, seria necessária aí uma ação conjunta, principalmente daquelas nações que possuem riquezas, que estão desenvolvidas, nações ricas, né, que poderiam contribuir mais com a superação da problema no globo. Então, a desigualdade, tanto interna quanto internacional, e aí eu estou falando de desigualdade econômica, né, gera uma massa de excluídos. Essa massa de excluídos geralmente são trabalhadores que acabam sendo migrantes, ou seja, eles vão para outros países para procurar melhor condição de vida, tá? E geralmente eles não encontram, né? Continuam vivendo aí em situações ruins, né? Por quê? Porque vão se submeter, em virtude da sua ilegalidade, vão se submeter a condições que o próprio nacional daquele país não se submeteria. Então, essa competição econômica de grandes incorporações multinacionais e estados gera grandes problemas sociais, como o trabalho infantil, o trabalho escravo, né? E o dumping social, né? Que é justamente a supressão dos direitos sociais em virtude da exploração de mão de obra barata. O que acontece? Os países acabam se instalando os grandes países, as grandes multinacionais, né, com o apoio do seu país, acabam se instalando em outros países mais pobres, né, com a proposta de oferecer trabalho, porém, em contrapartida, esse trabalho, a remuneração por esse trabalho é muito baixo, tá? E eles acabam explorando tanto a mão de obra local, explorando por quê? Porque lucram, o percentual de lucro é exorbitante perto daquele salário, não há garantia de outros direitos sociais e também acabam explorando os recursos naturais daquele país. E por isso que essa lógica do capitalismo de querer lucrar sempre acaba degradando aí a própria sociedade. Eu dei um exemplo ontem para a turma, né, que foi o caso do Peru, onde uma multinacional mineradora se instalou naquele país a convite do Estado, a convite do governo peruano, aí com algumas isenções, né, tributárias, de contribuições sociais, de encargos sociais, tá? Pagando um salário muito ínfimo. Então, era vantajoso para aquela empresa se instalar naquele país. E eles arrancaram daquele país suas reservas naturais, foram explorar carvão. Acontece que com isso, além da população continuar sendo pobre, porque o salário era pouco, tinha trabalho, mas não era um trabalho digno, houve aí uma degradação do meio ambiente, pois o minério era extraído de forma não irregular, mas não era extraído com cautela o suficiente para preservar os lençóis freáticos. O que aconteceu? As pessoas se contaminaram, ficaram doentes, porque através da água. Alguns grupos de moradores de algumas tribos indígenas peruanas ingressaram com ação para que essa empresa pagasse os remédios, os medicamentos, porque o dinheiro que eles estavam trabalhando estava indo tudo em medicamento. E o Estado foi conivente com a empresa, dizendo que não teria como provar que a doença que eles estavam era
foi aí em virtude da atividade da empresa. Então, veja que a exploração, houve a exploração e ainda com conivência do próprio Estado, porque para ele o importante era ter emprego. Se ele condenasse aquela empresa, fatalmente a empresa sairia do país e não teria mais emprego. Então, veja que a exploração, aí essa exploração da mão de obra acabou atingindo outros direitos sociais, como a saúde e o direito coletivo, que é o meio ambiente. E o Estado, o próprio Estado Nacional, foi conivente com essa conduta. Isso aconteceu alguns anos atrás, tá? É verdade, é verídico. Tem até um documentário acho que no próprio YouTube, vocês podem ver sobre isso. Então, veja que quando eu tenho essas grandes desigualdades econômicas nesses países, as pessoas saem deles e vão para outros. Mas quando vão para outros, continua com problemas, né? Continua sofrendo uma exploração, porque eles são submetidos, por exemplo, ao trabalho análogo ao escravo. Quer dizer, trabalhar para ter o que comer, trabalhar em condições indignas, certo? Então, isso vitimiza milhares de pessoas para as quais a oferta de trabalho está atrelada à necessidade de sobrevivência. Não se trabalha simplesmente para poder viver dignamente. Trabalha-se para poder sobreviver, não para viver, tá? Para manter-se vivo. O processo de globalização tem acentuado essas diferenças. Então, veja, o processo de globalização ele tem dois lados, tá? Tem um lado bom, em que inclusive colabora com os direitos humanos, que é a integração, né? A mobilidade humana, a flexibilização das relações do trabalho, porque você acaba tendo a tecnologia, podendo trabalhar de qualquer local. Se você for qualificado, você pode ser contratado por qualquer outra nação, tá? Então, há uma mobilidade de mão de obra. Também temos outros aspectos da globalização, que é as novas tecnologias de informação, permitindo nós vivermos numa sociedade instantânea, onde as informações chegam ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Né? E temos aí uma evolução na parte do transporte, que possibilita, inclusive, o acesso de pessoas deficientes à locomoção. Então, esses são fatores positivos da globalização, que é um evento que aconteceu em virtude do capitalismo, para a concretização dos direitos humanos. Porém, em contrapartida, existem outros problemas que essa própria globalização traz. Então, ela gera aí a exclusão à medida em que ela possibilita essa exploração de mão de obra, né? Então, uma empresa do país A compra matéria-prima do país B, produz o seu produto no país C e vende para o país D. Então, há essa multilateralidade no mercado de produção. Porém, essas pessoas que fazem parte da mão de obra, se submetendo às condições degradantes, né, eles acabam sofrendo uma exclusão, porque eles trabalham para sobreviver e não para viver. Então, eles acabam sofrendo explorações que nós, por exemplo, que conhecemos nossos direitos, somos nacionais, não nos submeteríamos. Então, veja, ao passo que a globalização gera inclusão econômica, porque produz trabalho, esse mesmo trabalho, né, ele gera exclusão social, porque ele é feito de forma indigna, né, sem atender às condições mínimas de vida digna. Então, hoje ainda não se chegou a uma conclusão se a globalização é boa ou ruim, né? Mas a gente tem a certeza de que existem esses dois lados, que a desigualdade econômica, ela pode até gerar inclusão, porque dá trabalho,
traz o trabalho, mas ela gera exclusão social, porque grande parte desses trabalhadores ficam marginalizados, excluídos da sociedade onde vivem. Então, um dos maiores desafios dos direitos humanos é preservar esses direitos sociais diante desses interesses predatórios aí, econômicos, né, das grandes sociedades e das sociedades hegemônicas, como as norte-americanas, né, entre outros, né, e de grandes multinacionais. Para poder começar a tentar resolver esse problema, a gente precisaria aí estabelecer uma distribuição de renda mais justa. Isso não significa um modo comunista, né, ou socialista de ser. Não. Seria a consciência dessas multinacionais em diminuir sua lucratividade, podendo aí melhorar as condições desse trabalhador. Ele não vai perder. Não, só vai diminuir sua margem de lucro. Tá? Vai ficar rico, vai precisar de mais tempo para ficar rico. Podendo aí distribuir essa renda, ou seja, o que é a renda? Esse lucro, tá? De forma a melhorar as condições de trabalho e o salário desse trabalhador. Isso seria uma distribuição de renda mais justa. Seria um modo aí de poder garantir esses direitos sociais. Tá? E isso pode... Outro fator que pode colaborar para o desenvolvimento dos direitos humanos sociais seria aí as denúncias de sistemas, né, que exploram o ser humano. Nós já vimos aí ao longo dos anos grandes empresas, como a Zara, por exemplo, sendo condenada a trabalho escravo. Justamente essas denúncias ajudam a coibir essas práticas ilegais e inumanas, né? E ajudam aí a combater o trabalho escravo. Certo? Sobre políticas públicas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou claro que é política pública mínima existencial. Professora, pois não. No que se diz respeito à globalização, isso quer dizer que a grande influência para os ricos, os poderosos cada vez mais, e os miseráveis também, né, professor? Exatamente. E esse mesmo raciocínio, Ari, a gente faz para com os países. Cada vez os países desenvolvidos ficam mais ricos e os países subdesenvolvidos ficam mais pobres. Né? É o mesmo raciocínio, porque as grandes multinacionais, ela vem justamente desses países, né? Onde tem a ideia, a criação, a inovação, tá? Aí, essa ideia, ela é super valorizada, mas a execução dessa ideia, que é a mão de obra, ela é supravalorizada, né? Subvalorizada, ou seja, paga um salário muito, muito menor do que 1% daquela lucratividade. Então, gastos com a mão de obra representam o mínimo do gasto com a produção do produto. É isso, cada vez mais os pobres ficam pobres, os ricos ficam ricos, as nações ricas ficam ricas e as nações pobres ficam pobres. Essa aí é a lógica do capitalismo que as pessoas não enxergam, né? É bom ter as coisas, mas seria muito melhor conseguir ajustar o lucro ao salário pago por essa mão de obra, né? De forma aí as pessoas conseguirem se realizar pelo trabalho. A segunda temática que essa sessão traz para nós é a questão da cidadania, tá? Mas para falarmos sobre cidadania, nós precisamos diferenciar cidadania de nacionalidade, tá? A nacionalidade, ela é o vínculo jurídico entre o Estado, né, e a pessoa, né, o nacional desse Estado. Esse vínculo jurídico faz com que gere uma obrigação, um dever do Estado em cuidar do seu nacional,
né? E esse dever, ele nasce em virtude do contrato social, ou seja, em virtude do nosso voto naquele governante, para que esse governante cuide do seu povo, certo? E a nacionalidade é justamente esse vínculo, né, que faz com que o Estado tenha esse dever de proteção do seu nacional. A nacionalidade, ela pode ser originária e adquirida. A nacionalidade adquirida é aquela que você adquire, conquista pelo processo de naturalização, certo? Então, você nasce com uma nacionalidade, mas muda de nacionalidade por vontade própria ou, em alguns estados, por imposição de uma determinada circunstância, por exemplo, casamento. No nosso caso, a nacionalidade adquirida ela é de forma voluntária, né? Só se a pessoa quiser adquirir a nacionalidade brasileira, ela pode passar aí pelo processo de naturalização. A nacionalidade originária, né, é aquela que nasce com a pessoa, naturalmente, pelo simples fato de nascer. Nasceu, ela vai adquirir essa nacionalidade. Então, originariamente já está com ela. E ela tem duas formas de aquisição. Uma pelo sangue e outra pelo solo. Então, e os sanguíneos e os solos. Nós dizemos que a nacionalidade originária foi adquirida pelo sangue através da descendência. Então, porque você é descendente de um outro nacional. Há países... Pois não, Carol? Foi sem querer, professora, desculpa. Imagina, que isso. Então, há países em que aceitam essa nacionalidade originária, essa descendência infinita. Pode ser pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, tetravô, não importa. Mas há outros países, como no caso do Brasil, que só aceita a nacionalidade sanguínea derivada dos pais, né? Então, cuja origem seja os genitores. Então, passa só de pais para filhos. Certo? Então, essa é o sanguíneo. E os solis é quando a pessoa nasce naquele determinado território. Né? E, então, por ter nascido naquele território, acaba adquirindo a nacionalidade daquele país. Certo? Estados Unidos, Canadá e Argentina. Veja, o Brasil adota o critério misto, então tanto pode adquirir a nacionalidade originária brasileira e os sanguíneos, quanto os solis. A França, por exemplo, para você ser considerado um francês, não basta ter nascido no solo francês, você tem que ter nascido de pais franceses, certo? Então, pelo menos um dos pais tem que ser francês. No Brasil, a gente aceita a consanguinidade também, sendo um dos pais. O que acontece? O Brasil aceita o critério de solo de sangue, a França só aceita o critério de sangue. Então, para a França, se você é filho de francês nascido no Brasil, você é um francês, certo? Por exemplo, se você é filho de brasileiro nascido na França, você é brasileiro, você não é francês, porque você não nasceu de pais franceses, não tem sangue francês. Esse é o critério de aquisição de nacionalidade francesa. Tem uma lógica nisso. É justamente para evitar que pessoas aí vão para aquele país para terem seus filhos, para ter algum vínculo com aquele país, algum vínculo jurídico com aquele país, certo? Os Estados Unidos, eles adotam um critério aí solis, né? Nasceu os solis e os sanguíneos também. Nasceu naquele país, é natural daquele país, é nacional daquele país, certo? Então, o mais importante é que pelo artigo 12 da Constituição nós adotamos o critério misto. Então, tanto é nacional originário, né, natural, a pessoa que nasce em solo brasileiro, quanto aquele cujo um dos pais é brasileiro. Certo? A cidadania, ela vem diferente, né? Eu tenho a possibilidade de ter nacionais que não são cidadãos, mas todo cidadão é um nacional, certo? Mas a cidadania aí tem que ser compreendida em sentido lato e estrito.
Então, quando eu digo assim, que todo o cidadão é um nacional, eu estou falando, essa cidadania se refere à cidadania em sentido estrito, ou seja, o exercício dos seus direitos e deveres políticos. Quando eu falo que existem nacionais que não são cidadãos, eu estou falando de duas classes de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que são capazes, são maiores e capazes, mas por alguma questão jurídica estão impedidos do exercício dos seus direitos políticos, como é o caso dos presos, né, dos presidiários, das pessoas que estão cumprindo pena, que têm seus direitos suspensos, seus direitos políticos suspensos. Outra parcela de pessoas que são nacionais, que podem ser nacionais, mas não cidadãos, são pessoas menores, né, incapazes, né, ou interditados, que por alguma questão também jurídica não podem exercer seus direitos políticos. Então, veja que aqui eu estou falando de cidadania no sentido estrito, que é o exercício de direitos e deveres políticos. Porém, também eu posso pensar na cidadania no sentido amplo, que seria a participação nas questões políticas do Estado. Em virtude aí do sistema democrático ao qual vivemos, as pessoas conseguirem aí reivindicar pautas, né, reivindicar direitos, agir de forma cidadã, né? Não jogando lixo nas ruas, no rio, né? Preservando o meio ambiente, reivindicando direitos aí à educação, né? Então seria aí uma participação comunitária, participando de audiências públicas, de sessões na Câmara, aí participando diretamente das questões políticas do seu poder público, certo? Então, a cidadania, ela pode ser compreendida nesses dois sentidos. Tá? De qualquer forma, independente de você tomar a cidadania no sentido estrito como no sentido amplo, ela não é a mesma coisa que nacionalidade, certo? Porque a cidadania, ela envolve participação política, tá? Enquanto a nacionalidade é o vínculo jurídico que se estabelece entre a pessoa, né, o nacional, e o seu Estado, tendo este o dever de proteção do seu nacional. Então, a cidadania compreende o exercício de direitos e deveres fundamentais que lhe permite existir, desenvolver-se e participar plenamente da vida daquele país, daquele Estado, né, e das decisões políticas daquele Estado, certo? Deixei uma mais aqui. Tendo visto a questão da cidadania, né, nós chegamos aí a uma questão importante, que é a questão dos refugiados e dos imigrantes. Quem são os imigrantes? São aquelas pessoas que saem de um país para ir para outro em busca de trabalho. Esses são os imigrantes. A maioria dessa massa, né, de pessoas, né, que estão em mobilidade, elas são indocumentadas, ou seja, elas ingressam ilegalmente em outros países. O refugiado é uma outra categoria de pessoas em mobilidade. São aquelas pessoas que estão sendo perseguidas por questões políticas, religiosas, ideológicas, de gêneros, de raça ou opção sexual. Então, eles estão sofrendo algum tipo de perseguição, certo? Então, esses são chamados refugiados. Eles não necessariamente estão indo para o outro país em busca de uma melhor condição de vida. Eles estão indo em busca de segurança, né? Para a preservação da sua vida, tá? Para buscar um refúgio, um abrigo, uma proteção. Então, são duas classes aí de pessoas que vivem em mobilidade no globo. E aí a pergunta é: como se garantir um direito à cidadania, tá, dessas pessoas? Porque às vezes a cidadania também ela é pressuposto para o exercício de direitos fundamentais, né, de direitos sociais, certo? Mas o que acontece? Quando eu estou falando de cidadania dessas pessoas,
eles realmente têm esses direitos de participação democrática, de cidadania suprimidos. Primeiro, pela própria circunstância a qual eles estão naquele país, né? E segundo, porque os estados e a comunidade internacional negligenciam essa parcela da população, né? Então, deixam eles de lado. E quando nós vamos falar de cidadania dessas pessoas, a gente está falando aí dos direitos fundamentais humanos de quarta dimensão, que é justamente o direito à paz, à solidariedade, né? Universal, a cidadania universal. Ou seja, Kant já dizia, né, que o homem é um cidadão do mundo. O que é isso, cidadão do mundo? Quer dizer que o mundo não deveria ter fronteiras, que a pessoa poderia ser capaz de exercer seus direitos fundamentais, né, seus direitos de cidadão, em qualquer parte do seu globo, né? Chegar em qualquer país e poder se estabelecer, poder ter acesso à saúde, à educação, poder trabalhar, tá? Isso seria realmente a efetiva universalização dos direitos humanos, né? Essa essência, né, de universal, cosmopolita. Ou seja, né, o reconhecimento de uma série de direitos atribuídos a qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade. Então, independentemente do local que esteja, as pessoas teriam esses direitos garantidos. Isso é essa característica do universal dos direitos humanos, busca a concretização desses direitos de quarta dimensão, justamente impossibilitar um conjunto de direitos que poderiam ser garantidos a todos, independente de nacionalidade. Só que acontece que nós temos um problema, tá? Que é o problema da soberania. Então, por mais que a globalização ela venha colaborando aí com a proximidade, né, com a abertura, a relativização das fronteiras, né, e a aproximação do povo, mas só que de modo virtual, né, porque todo o globo está conectado, né, temas como cidadania global, como preservação ambiental, né, epidemias globais, eles estão aí, eles fazem parte aí dos esforços internacionais, eles têm que ser repensados pela comunidade internacional. Então, cada vez os problemas estão sendo mais generalizados e menos genéricos, ou seja, está acontecendo de forma ampla e restrita, né, a atingir o globo. O exemplo é a Covid, né, que atingiu o globo como um todo, e não só um determinado continente ou uma determinada parcela de países. Então, veja, por mais que a globalização possibilitou essa interconexão, garantir os direitos aí de uma cidadania solidária, né, ela acaba sendo difícil em virtude das soberanias dos estados, porque cada vez mais os estados não querem migrantes, não querem refugiados, né? E relegam essa pessoa à mera sorte, à sua sorte, abandonando aí, proibindo que navios sejam atracados em portos, aí e acaba aí pessoas morrendo com embarcações naufragando, né, em meio ao oceano. Eu não sei se vocês lembram o caso que aconteceu alguns anos atrás aí do corpo do menininho lá que foi encontrado, né, com um sapatinho vermelho lá, né, casaquinho vermelho, salvo me engano, né, que ele era um refugiado aqui, não me lembro se foi a Itália, não permitiu que aquela embarcação atracasse no seu porto, né, não permitiu que aqueles refugiados ingressassem em seu território. Então, essa é uma tristeza muito grande, quando as pessoas precisam de ajuda, porque não tem mais como viver naquelas condições de perseguição e tem aí as fronteiras fechadas. E os direitos humanos, eles pregam por essa solidariedade universal, né?
Um exemplo, né, desse otimismo dos direitos humanos é a Declaração e Programa de Ação de Viena, né, de 93, e que trouxe em seu artigo 5º a necessidade de estabelecer uma cidadania global. Diz assim, ó, todos os direitos humanos são universais. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global e de maneira justa e equitativa, em condições de igualdade e atribuindo a todos o mesmo peso. Os Estados têm o dever de promover e proteger todos os direitos do homem e as liberdades fundamentais. Veja que a convenção, a própria comunidade chegou a essa conclusão, a comunidade internacional. O problema é que falar é uma coisa e agir é outra bem diferente, né? Está na convenção, os países pactuaram, não foi um pacto, foi uma declaração, desculpa. Chegaram a essa conclusão dessa necessidade de uma cidadania global, porém é algo difícil de efetivar, justamente porque os países não adotam políticas públicas, nós não podemos obrigá-los, justamente porque trata-se de uma declaração e não de um tratado. Uma declaração não tem esse vínculo de obrigatoriedade, o que faz com que a soberania do país prevaleça. O país faz o que ele quer fazer, né? Óbvio, dentro das suas possibilidades, né? É uma questão de fazer, porque tem alguns países que pode, mas não quer. Tem outros países que quer, mas não pode, porque não tem dinheiro para isso. Não tem como receber todas as pessoas. Veja o nosso Brasil, por exemplo. Nós temos mais terra do que precisamos, né? E grande percentual de terra está concentrado na mão de grandes fazendeiros. É muita terra para pouca pessoa. Teria possibilidade de receber mais pessoas? Sim, teríamos. Mas precisamos de uma organização, uma melhor organização do nosso Estado nas políticas públicas, que não basta só receber. Tem que receber e prover meios para que essas pessoas possam aí caminhar sozinhas. Todo início precisa de ajuda, mas prover políticas públicas para que possa aí saber trabalhar com a terra, ou até mesmo se profissionalizar. Sendo assim, a possibilidade de afirmação de uma cidadania global, ela obedece 2 pressupostos. Então, primeiro, para que eu possa ter uma cidadania global, eu preciso criar uma rede mundial de solidariedade. Então, precisa os países quererem, né, desenvolver essa cidadania de solidariedade, ou seja, essa consciência de solidariedade global. Segundo, preciso de uma transformação dentro do próprio Estado, né, impulsionando por essa solidariedade. Ou seja, os cidadãos do próprio Estado, os nacionais, as pessoas que estão dentro do Estado, precisa ter essa consciência de que o refugiado, o imigrante, ele não está no seu país para roubar o teu emprego. Não, ele está no seu país para poder melhorar a sua condição de vida, né? A condição de vida do imigrante, não prejudicar a sua. Veja que a cultura cosmopolita, ela tem que ser enraizada tanto nas políticas públicas do próprio Estado, quanto na consciência do cidadão, do nacional daquele país, certo? Só assim a gente conseguiria aí viver numa cidadania global, onde o mundo seria sem fronteiras. Tá? Deixa eu ver como estamos aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre cidadania? Então, senhores, eu tenho mais 6 slides para vocês. Teria que dar um intervalo agora. O que vocês preferem? Um intervalo ou que eu continue? O que vocês preferem? Vamos dar continuidade, professora. Perfeito. Só tem você aqui, Eri, hoje? Não, Só você.
E aí, Célio? O pessoal está no silêncio. Professor, Célio? Tranquilo para mim. Tá certo, perfeito. Tranquilo. Tá, ok. Eu não vejo a hora de voltar às aulas presenciais, porque, assim, vocês ficam muito, desculpa a palavra aí, não quero ofender ninguém, mas de maneira geral, todos os alunos ficam muito insosso, eles ficam muito quietinhos, e aí na sala de aula vocês se soltam, tem mais, parece que vocês ficaram presos na tela do computador. E na sala de aula, não, vocês participam, vocês desenvolvem raciocínios que a gente possa, e argumentos, né, que a gente possa desenvolver, vai para outros temas e acaba trazendo mais conhecimento. Agora o computador tornou-se a prisão de vocês enquanto estudantes, né, só aquilo e não mais nada. Né? Então eu não vejo a hora de voltar a presencial, para que a gente possa trocar mais ideias. Então vamos lá, vamos continuar então. Então, já falamos de cidadania, então, no mesmo sentido, vamos falar de democracia, né? Direitos humanos e democracia. Então, não tem como você desassociar aí direitos humanos de democracia, porque os direitos humanos estão contidos na nossa ordem constitucional por meio do artigo 5º, 6º e seguintes, né? Então, exercer a democracia é o exercício dos próprios direitos fundamentais. Né? Então, vejam, a democracia é uma característica do Estado democrático de direito. O Estado de Direito, Estado de Direito, ele é aquele Estado que é limitado ao que está previsto na lei, é o que está pactuado na lei. Então, alguns países, né, são Estados de Direito, cuja os limites de atuação estão dentro daquela lei. Então, o Estado faz o que ele colocou na legislação, na sua Carta Maior, queria fazer, e nada além. No Estado democrático de direito, além da participação política ativa, nós temos também a garantia de direitos humanos e fundamentais, e dessa forma, esses direitos limitam a atuação do Estado, tá? Trazendo ao Estado direitos e deveres, ou seja, o que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer. Então, veja que para a realização dos direitos humanos, para a proteção desses direitos humanos, é essencial a democracia, né? Mesmo porque ela é a base do Estado democrático de direito. E por ser a base desse Estado, né, esses direitos humanos fundamentais têm que ser aí respeitados, certo? Então, democracia, como vocês já sabem, vem do grego demos, todos, kratos, governo, governo de todos, porém, hoje nós não temos mais essa concepção grega de democracia, porque tanto na Grécia Antiga quanto em Roma, a democracia era de fato uma democracia onde os cidadãos iam à Assembleia e decidiam. Os cargos públicos eram divididos entre os cidadãos, onde todo cidadão participava da vida pública, de fato. Né? Hoje, nós não temos mais esse modelo de democracia por uma questão impossível. Né? Não tem como todos governarem ao mesmo tempo. E nossa democracia passou a ser representativa, ou seja, onde há uma parcela, onde há pessoas que representam a vontade geral da nação. Represente esse povo, por isso nós chamamos democracia representativa. Então, nós atribuímos a soberania, que é o poder do povo, a essas pessoas para que elas possam gerir o território nacional. Né? Dentro dessa democracia, que consiste em participação política, né, no processo democrático, nas decisões políticas, surge uma outra questão, que é a questão da diversidade. O nosso preâmbulo da Constituição diz: o Brasil é uma sociedade plural. Por ser uma sociedade plural, por ser uma democracia, nós temos a diversidade, que é a nossa característica. Ou seja, esse todos são muitos diferentes. São várias pessoas diferentes, cada um com características particulares e peculiares. Né? Então, a pluralidade advém da diversidade de gênero,
de cultura, de raça, de orientação sexual, de religião e até mesmo de ideologia política. Por isso que essa sociedade em que vivemos, ela é plural e diversa, né? Ao mesmo tempo que ela é diversa, ela também tem que ser igual. Então, a nossa sociedade tem que ser diversa e igual, que é um pressuposto da democracia. Por que diversa? Diversa no sentido em que devem ser respeitadas todas as diferenças. As pessoas têm que ter o direito de viver da forma que quer viver, segundo os seus ensinamentos, segundo os seus valores, segundo a sua raça, segundo a sua religião. Então, é a liberdade de ser quem ela é, de ter essa sua cultura. Então, um pressuposto da democracia é a diferença. A diferença, né, é o direito de ser diferente, né, de respeitar, o dever de respeitar essa diferença do outro. E que pressupõe ao mesmo tempo, por mais contrária que seja, a diferença pressupõe igualdade, mas igualdade de direito. Então, ao mesmo tempo que somos diferentes, nós somos iguais perante a lei, no cumprimento dos nossos direitos e das nossas obrigações. Então, a pluralidade, ela traz à democracia a característica de diferente, né, de diversidade e de igualdade. Diversidade no respeito aos diferentes, a toda diferença, né, seja religiosa, cultural, de gênero, e igualdade de direitos de todos, independente de religião, gênero, ideologia, orientação sexual. Certo? Então, além desse aspecto da democracia ser a diversidade e a igualdade, outro aspecto, outra característica da democracia é a participação política. Ou seja, quando eu estou falando de um Estado realmente que ele é democrático, verdadeiramente democrático, é preciso que os grupos sociais, eles atuem ativamente das decisões políticas, né? E para isso precisam de oportunidades para manifestar e reivindicar seus direitos. Ou seja, as pessoas precisam de espaços públicos, espaços de voz, para poder aí fazer valer os seus direitos. E o Estado tem que propiciar meios, né? Instrumentos para que essa voz do povo aconteça. Então, deve existir instrumentos. Hoje temos instrumentos jurídicos e instrumentos políticos, né? Nós temos aí o voto, que é o instrumento jurídico, a ação popular, que é outro instrumento político. Temos aí a iniciativa popular de projeto-lei, outro instrumento jurídico. E também temos audiências públicas, nós temos as próprias manifestações, edificações, ONGs, né? Organizações da sociedade civil, onde as pessoas podem participar ativamente de decisões políticas de acordo com aí o tema, né? Porque hoje a sociedade civil é até dividida em temas, então tem a ONG dos direitos humanos, a ONG das crianças, a ONG dos deficientes, e aí dentro da deficiência vai ter cada um, por exemplo, tem lá a PAI, que cuida de um segmento, e assim por diante, né? Essas são entidades da sociedade civil, que são espaços para o exercício da democracia. Democracia, que é a participação política. E o que nos leva à cultura de direitos humanos, que é o quarto tema da transdisciplinariedade, para nós compreendermos que os direitos humanos vai além da sua própria disciplina, adentra em outras disciplinas. Então, o que é a cultura de direitos humanos? É consciência humanística, é a consciência de direitos humanos, que as pessoas têm direitos fundamentais e esses direitos devem ser concretizados. Tá? Os nossos direitos humanos estão na nossa Constituição, então estão positivados e devem ser garantidos pelo Estado. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o PNDH 3, né, no artigo 18 e 19, trouxe aí diretrizes
para poder disseminar essa cultura humanística. Aí criou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E um dos eixos desse Plano Nacional de Educação é a educação e cultura de direitos humanos, que visa o quê? Criar a consciência de uma cultura humanística, respeitando a diversidade, que é um aspecto da democracia, e disseminando a solidariedade, que é a ajuda ao menos afortunado. Não? Então, dessa forma, eu consigo aí formar o cidadão, o sujeito de direitos, e cultivam-se os valores da liberdade e igualdade. Através da educação dos direitos humanos, eu formo um cidadão. Aquela pessoa que conhece seus direitos, tá? Exerce seu direito, mas também conhece os seus deveres. E ao formar cidadãos, por meio da cultura de direitos humanos, eu coloco nele valores de liberdade e de igualdade, onde ele vai conseguir aí estabelecer-se na sociedade de forma igual e livre. Então, considerando que, infelizmente, vivemos em uma sociedade qual presenciamos diversos episódios de preconceito e violência, construir uma cultura de direitos humanos é fundamental, né? Assim como é o papel do Estado construir políticas públicas capazes de propiciar um ambiente de garantia de direitos, que promovam a equidade e a inclusão. Então, veja, por mais que nós temos a garantia de direitos fundamentais previstos na Constituição, a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa e violenta, né? Porque essa violência e esse preconceito é com o diferente. E a cultura de direitos humanos vem combater justamente isso, inseminando que a diferença deve ser respeitada, justamente porque, em essência, somos iguais. Em essência, somos seres humanos. São apenas características culturais e biológicas que nos diferenciam uns dos outros. Mas, na essência, ainda somos iguais e, em direitos, também somos iguais. Por isso que devemos respeitar as diferenças, e o Estado tem aí um papel central nisso, que é políticas públicas para poder reduzir aí as desigualdades e propiciar proteção a minorias ou a vulneráveis, né, ou a pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição. E a própria cultura em si é um direito humano, né? Não só a cultura em direitos humanos, a própria cultura em si é um direito humano, né? A cultura do país, a cultura daquela raça, a cultura daquela etnia, a cultura daquela tribo é um direito humano daquelas pessoas. E esse direito está previsto em vários documentos internacionais que o Brasil faz parte. Por exemplo, o artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 13 e 14 do PIDESC, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No artigo 13 e 14 do protocolo adicional, protocolo facultativo desse mesmo pacto. E na Declaração de 2001 da Unesco, Declaração Universal da Diversidade Cultural, que vem estabelecer aí a importância do respeito às minorias, às culturas, né? Para que cada um tenha o direito a ter sua própria cultura, certo? Por fim, quando a gente fala em educação em direitos humanos, em cultura em direitos humanos, em cultura, em consciência humanística, nós vamos levar esse tema, a formação de vocês, do profissional do direito, né? A formação jurídica, tá? Formação em direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos são importantes para vocês. Por dois motivos. Primeiro, que os direitos humanos, ele é a matriz do direito. Então, ele serve como método hermenêutico. Então, eles são tão importantes para vocês, que vocês podem alegar ele em qualquer caso, né? Até mesmo exercendo o controle de convencionalidade. Então, eles fazem parte de um conjunto de regras hermenêuticas que servem de sustentação para o fundamento de pesquisa.
Segundo, por refletir esses valores essenciais, a formação humanística, a formação em direitos humanos, ela vai ajudar vocês a serem profissionais cidadãos. Ou seja, aquele profissional que vai agir pelo direito, né, buscando a justiça, né, contribuindo para uma sociedade justa e igualitária. Então, nesses dois sentidos, a formação jurídica em direitos humanos é importante para vocês, estudantes de direito, justamente para ter uma base hermenêutica do ordenamento jurídico nosso, com base nos direitos humanos, e para ter a formação cidadã, né? Ser um profissional cidadão buscando uma sociedade mais justa e igualitária. Vocês estão aqui para fazer a diferença no mundo quando se formarem. Então, veja que, para tudo isso, né, nós trazemos aí uma reflexão crítica sobre a formação de vocês. A disciplina, ela quer que vocês reflitam sobre o papel de vocês, juristas, na sociedade. Tá? Por que eu estudo direitos humanos no meu curso de direito? Justamente para garantir a formação de valores jurídicos, valores essenciais para uma sociedade justa e igualitária. E para que eu seja um melhor profissional, um profissional cidadão, um profissional aí cuja a matriz de formação seja formada, alicerçada nos direitos humanos. É justamente por isso que vocês têm uma formação em direitos humanos, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Bom dia, professora. Podemos chamar tudo isso de multiculturalismo? A gente pode chamar a diversidade e a pluralidade de multiculturalismo, sim. Tudo isso não. Aí tem vários pontos diferentes. Mas quando nós vamos falar em diversidade e pluralidade, ali sim a gente está falando de multiculturalismo, certo? Mas em si, um dos eixos aí de preocupação dos direitos humanos, sim, é o multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? É a convivência no mesmo espaço geográfico de várias culturas, certo? Então, são várias culturas vivendo, e os direitos humanos diz que nós temos que respeitar essa vivência aí de várias culturas ao mesmo tempo. Por mais diferentes que sejam, sempre seremos iguais em direitos e em essência, certo? Então, parte do que vimos hoje, sim, diz respeito, a gente pode chamar de multiculturalismo, principalmente quando falamos de diversidade e de igualdade, certo? No aspecto democrático. Certo? Mas não tudo isso. Aí a gente tem outros ensinamentos aí que foram ditos hoje. Sim, com certeza, professora. Eu estava com problema na internet, eu consegui entrar só mais nessa parte aí. Entendeu? Perfeito. Por isso que entendi, perguntando só o que eu ouvi. Perfeito, entendi. Não, imagina, eu compreendi sim. Então, mas o multiculturalismo justamente é até um segmento de estudo dos direitos humanos que visa justamente buscar uma forma de convivência, né, uma metodologia de convivência entre culturas diferentes dentro do mesmo espaço. Né? É objeto de estudo dos direitos humanos mesmo esse respeito à diversidade. Diversidade étnica, de gênero, de religião, certo? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Tô tranquilo aqui. Tá ok. Então tá certo, queridos. Então eu vou encerrar a aula de hoje com vocês, tá? Agradeço a participação de todos, certo? A gente está caminhando para a nossa reta final. Temos mais 2 semanas somente, mais 2 aulas. Em breve vocês já vão estar livres de mim, certo?
Desejo para vocês, assim, uma ótima semana, tá? Bons estudos, fiquem bem e se cuidem, tá, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Fiquem bem. Até mais. Tchau. Também. Obrigado, professora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Professora, obrigado. Tchauzinho. Até a próxima. É.